Romanos capítulo 12, um texto bem conhecido de todos nós, a partir do verso 1. Vamos ler juntos aqui no telão? Portanto, irmãos, grandes interrogações que fazemos na nossa vida, principalmente os jovens, os adolescentes, é como saber a vontade de Deus. Isto é um conflito, isto é um questionamento. Pastor, como faço para saber a vontade de Deus para o meu futuro? Como é que eu faço para saber o que Deus tem reservado para o meu futuro? Isto é um questionamento, isto é uma pergunta. Mais que isto, queridos, algumas pessoas não têm apenas o conflito de saber a vontade de Deus, mas ainda outras pessoas, elas possuem receio, medo da vontade de Deus. E elas dizem assim: se eu quiser a vontade de Deus para a minha vida, e se Deus quiser, por exemplo, que eu seja missionário lá na África? Então, pastor, eu não vou nem arriscar. Eu nem quero saber a vontade de Deus para a minha vida. Mas esse questionamento, ele é muito real, ele é muito presente na vida das pessoas. E tem algumas pessoas que são neófitas, que são sem sabedoria, que ficam tão desesperadas para saber a vontade de Deus, que elas usam a Bíblia como se fosse uma loteria. Aí elas dizem assim: eu vou abrir a Bíblia aqui, no versículo que cair é a vontade de Deus. Aí diz que uma pessoa foi fazer isso, ele abriu no texto, caiu assim: e Judas foi e suicidou-se. Ele falou: misericórdia. Não, isso aí não é palavra de Deus não. Ele tirou de novo, abriu a Bíblia, caiu assim: vai tu e faça o mesmo. Ele disse: meu Deus, está amarrado. Aí ele falou: vou tentar a última vez. Quando ele abriu a última vez, caiu naquele versículo: o que tem de fazer, faz-o depressa. Porque a Bíblia não é para ser usada como uma loteria, como se você estivesse jogando dados com Deus. A Bíblia não serve para isto, queridos. E eu quero compartilhar com você nesses minutos sobre como saber a vontade de Deus. Como conhecer a vontade de Deus. Quero falar aos jovens, aos adolescentes que me ouvem esta noite. Você que se aflige, você que se sente inseguro, insegura, e questiona e pergunta: pastor, qual é a vontade de Deus para o meu futuro? Deixe-me dizer uma coisa a você. O texto que eu li esta noite, ele nos dá uma garantia. Você não precisa ter medo da vontade de Deus. Eu vou repetir: você não precisa ter medo da vontade de Deus, porque a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Isto significa dizer que Deus tem o melhor para você.
Eu vou dizer de novo: Deus tem o melhor para você. Você não precisa ficar com medo, você não precisa ficar receoso, receosa. Será que Deus vai me conduzir para uma fria, para uma gelada? Será que Deus vai me conduzir para um lugar ruim? Não, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, nós temos que entender, queridos, que a vontade de Deus, ela pode ser dividida em duas partes. Primeiro, é a vontade revelada de Deus. O que é a vontade revelada de Deus? A vontade revelada de Deus, ela está explicitada, ela está revelada neste livro que se chama Bíblia. Então existem algumas questões que você não precisa perguntar, já está na Bíblia, já é claro, não tem dúvida. Por exemplo, a Bíblia diz assim: a vontade de Deus é a vossa santificação. Isto significa que Deus quer que você seja santo. Não há dúvida, não há questionamento. Você não precisa perguntar se isto é ou não a vontade de Deus. Ela está clara, ela está revelada na palavra de Deus. Então você não precisa tentar Deus com algumas questões que já estão reveladas na palavra. Mas existe a vontade específica. Existe a vontade providencial de Deus. É aquela vontade que você precisa saber sobre a sua vida. Por exemplo, eu caso ou não caso? Eu deixo esse emprego ou não? Eu mudo de cidade ou não? Esta é a vontade específica, esta é a vontade providencial de Deus. Então nós temos duas vontades. A primeira é a vontade revelada. Diga comigo, revelada. Diga mais forte, revelada. A segunda é a vontade específica. Diga comigo, específica. Essas duas vontades, elas se juntam. E se você me perguntar: pastor, qual tipo de vontade o texto está se referindo? A vontade revelada ou a vontade específica, a vontade providencial? Eu diria a você que o texto nos fala dessas duas vontades. Tanto a vontade revelada de Deus, que está na Bíblia, quanto a vontade específica de Deus, providencial de Deus. Ela é sempre boa, perfeita e agradável. Diga comigo, boa, perfeita e agradável. Pode ser melhor, vamos dizer mais forte, vamos lá. Boa, perfeita e agradável. Sabe por que você não precisa ter medo da vontade de Deus? Porque a vontade de Deus jamais te levará para algum lugar aonde a graça dele não possa te sustentar. Eu vou repetir. A vontade de Deus, ela jamais te levará para algum lugar aonde a graça dele não possa te sustentar. Então não tenha medo da vontade de Deus. Não tenha receio da vontade de Deus. Não tenha insegurança quanto à vontade de Deus. Porque o que Deus tem para você é bom, é perfeito e é agradável. Agora, queridos, como nós fazemos para descobrir esta vontade?
Como é que eu e você podemos fazer para viver no centro da vontade de Deus? E o centro da vontade de Deus é o melhor lugar do mundo. Não importa se esse centro da vontade de Deus é numa grande cidade, ou lá no interior de uma selva, a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus, é o melhor lugar do mundo. Deixe-me dizer algo a você. Nós nos machucamos muito, nos ferimos muito, porque nós somos, queridos, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, teimosos demais. Nós temos a síndrome de Jonas, nós temos a doença de Jonas, que quando Deus falou com ele, para ele ir pregar a palavra em Nínive, Jonas questionou a vontade de Deus, Jonas brigou com Deus, Jonas confrontou a Deus, como se ele estivesse dizendo: o Senhor não conhece o que é melhor para mim, eu sei o que é melhor para mim. E quando nós tomamos algumas decisões, porque decisão vem da palavra cisão, quando você toma uma decisão na vida, e a vida é feita de decisões, e quando você ignora a vontade de Deus, e quando você procura satisfazer apenas o seu ego, a sua vontade, o seu querer, você corre o risco de provocar tempestades. Lembra-se de Jonas? Jonas tomou um caminho errado, Jonas tomou uma decisão errada, e por tomar uma decisão errada, Jonas colocou um navio em perigo, e colocou a vida de outras pessoas em perigo, porque o grande problema é que as decisões erradas da sua vida, elas não afetam apenas você, elas afetam a sua família, elas afetam seus relacionamentos. Por isso é possível que esta noite, alguém aqui esteja me ouvindo, que esteja passando por tempestades da vida que você mesmo provocou, tempestades que você mesmo produziu, porque você tomou um caminho errado, você tomou uma decisão errada, você tomou um projeto equivocado, e este projeto errado, equivocado de vida, fez você se machucar, e o pior, gerou feridas, gerou traumas, gerou crises na vida de outras pessoas. Mas esta noite, eu vim aqui te dizer, que não importa as decisões erradas da sua vida, ainda há tempo para você retornar para o centro da vontade de Deus. O Cristo que eu prego e o Evangelho que nós professamos nasce da graça, e o poder da graça é o poder de consertar as decisões erradas da sua vida. Você não precisa perder a esperança, você não precisa se autodeprimir, achando que tudo acabou-se. Sabe por quê? Porque um Jonas equivocado, um Jonas fugitivo, ele toma uma decisão e ele diz para os homens daquele barco, daquele navio: me joguem ao mar, eu sou o culpado, eu tomei a decisão errada, eu sou a causa do problema. Mas quando ele se conscientiza e ele é jogado no mar, a graça soberana de Deus recolhe Jonas para mostrar a ele que, por pior que sejam os caminhos errados da vida,
a um Deus de graça e de soberania, que sempre nos puxa de volta para Ele e reconstrói as histórias esquisitas, difíceis, complicadas da nossa vida, para que nós possamos continuar no trilho da sua graça, renovados, curados e confortados por Ele. Então, se você errou, se você pecou, se você tomou o caminho errado, se você tomou uma decisão errada, se você se esqueceu dos princípios de Deus, eu vim dizer esta noite: há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para você. Há esperança para você. Como eu faço para andar na vontade de Deus? Olhe para mim, por favor. Primeiro ponto. Quer andar na vontade de Deus? Amém? Amém. Desenvolva um estilo de vida de adoração. Escute-me bem. Preste atenção. Paulo escreve a carta aos Romanos porque ele está em Corinto, uma cidade chamada Corinto, e Paulo tem um desejo de evangelizar a Espanha. Ele já tinha fundado igrejas em várias cidades da Ásia. E Paulo estava buscando um novo desafio ministerial, missionário. Acontece que na igreja de Roma havia alguns cristãos judeus. E esses cristãos judeus, eles detestavam Paulo. Eles disseminaram na igreja de Roma que Paulo era alguém contrário às instituições do Antigo Testamento. Eles disseminaram a ideia que Paulo era um herege. Então, para preparar a igreja de Roma, que era um ponto estratégico de sua viagem missionária, Paulo escreve uma carta explicando as doutrinas, os ensinamentos da fé cristã. E até o capítulo 11, Paulo fala de conceitos, Paulo fala de doutrina, Paulo fala de teologia, Paulo fala de ensinamentos. Mas o capítulo 12, o capítulo que lemos esta noite, é o capítulo que faz a transição entre a teologia de Paulo, entre o ensino de Paulo, entre a doutrina de Paulo, para a vida prática das pessoas. É como se Paulo estivesse dizendo, e isto é uma verdade, que a fé não pode ser teórica. A fé não pode ser apenas um consentimento intelectual, muito embora nós vamos falar esta noite da importância da mente. Mas Paulo está querendo nos ensinar de que a fé cristã não é apenas uma teoria. Não basta crer corretamente, é preciso viver corretamente. Não basta dizer que eu sou ortodoxo na teologia, que eu creio nos ensinamentos da Bíblia. Esses ensinamentos bíblicos, eles precisam impregnar o meu estilo de vida. Olhe para mim. Para mim, isto é a maior crise do cristianismo hoje. Irmãos, vamos ser sinceros. O nosso problema não é visibilidade. Não. A fé cristã hoje ela é visível.
Nós temos jogadores de futebol que são cristãos, nós temos artistas, nós temos grandes catedrais, nós temos milhões de evangélicos no Brasil. O nosso problema não é visibilidade, o nosso problema é credibilidade. A minha fé, aquilo que eu creio, aquilo que eu assumo, faz a diferença na minha vida. Olhe para mim. Ei, deixa-me dizer a você de outra forma. O que eu creio me faz um marido melhor? O que eu creio me faz um profissional melhor? O que eu creio faz a diferença na maneira como eu lido com o meu dinheiro, com o meu dia a dia? Ou eu creio de uma forma, mas eu vivo de outra forma? Hoje a mensagem é um estilo um pouco diferente. É aquele tipo de mensagem que você não vai dar muita glória não, viu? É uma mensagem de reflexão. Irmãos, o que tem de pastor bandido, charlatão, mentiroso, enganador, o que tem de pequenas igrejas, grandes negócios, o que tem de gente usando o púlpito para autoprojeção pessoal, o que tem de cristãos hoje cambalacheiro, coisa ruim, que tem de crente hoje, graças a Deus não tem aqui, glória a Deus, aqui, eu não estou falando que aqui tem, eu estou falando de gente aí fora, aqui não, aqui só tem gente abençoada. Eu vou dizer de novo, para você animar, obrigado pelo seu entusiasmo. Aqui só tem gente crente, gente abençoada. Obrigado pelo seu entusiasmo. Que tem de crente que dá cheque maranata, breve voltará. Um dia eu corei de vergonha, que eu fui, há muito tempo, eu fui financiar um carro. Aí quando me perguntaram lá na financeira, o senhor faz o quê? Eu fui dizer que era pastor. Aí eles disseram, tem duas classes aqui que a gente não financia carro. Uma é uma outra classe aí que eu não vou falar, e outra é pastor. Qual é a nossa credibilidade como cristãos? Eu sou do tempo da Assembleia de Deus, meus pais, olhe para mim aqui. Meus pais são pioneiros da Assembleia de Deus. Lembra da Pernambucana? Quantos lembram da Pernambucana? Pernambucana, você chegava para fazer crediário na Pernambucana, sabe o que você levava? Você levava o cartão de membro da Assembleia de Deus. Quando você chegava com o cartão de membro, o gerente dizia, você pode levar a loja toda. Você é crente? Então você é bom pagador, pode levar a loja toda. Agora nós perdemos a ética das minorias. Uma vez eu atendi um rapaz no gabinete, e o rapaz falou assim, pastor, eu sou de uma igreja aí, NEL. Vou falar o nome, que é NEL. Aí eu estava orando por ele estava numa situação difícil, ele falou, pastor, eu tenho uma namorada aí, nós fomos para um motel. Mas quando a gente estava indo para o motel, ela falou assim, não, eu não posso ir com o meu carro, porque o meu carro é consagrado, então ele não pode entrar no motel. Eu consagrei o carro, é fruto de campanha, é bênção de Deus, então nós temos que ir com outro carro, temos que ir de táxi. Olha como é que as pessoas estão pensando a fé. Olha como as pessoas estão confundindo a fé. Então nosso problema, queridos, não é a visibilidade, o nosso problema é a credibilidade.
Irmãos, deixe-me dizer algo para você aqui, olhe para mim, olhe para mim. Experiência com Deus que não resulta em transformação de vida, não é experiência com Deus. Pode ser tudo, você pode sentir arrepio, você pode ser do reteté, você pode ver anjo, você pode voar, você pode chorar, você pode espernear, você pode arrupiar, mas experiência com Deus que não muda caráter, não é experiência com Deus. Eu conheço um pastor, o nome dele é Russell Shedd. Russell Shedd faleceu recentemente com quase 90 anos de idade. Ele era um missionário americano no Brasil, um homem muito piedoso. E um dia, o pastor Russell Shedd estava pregando num congresso de pastores. E tinha 3 pastores conversando sobre ele, sobre o pastor Russell Shedd. A filha do pastor Russell Shedd passou. Um deles disse assim: vem aqui, conta para a gente. Seja sincera. O teu pai é tudo isso que ele demonstra no púlpito lá na sua casa? A menina começou a chorar e disse assim: eu só não digo que o meu pai é um anjo, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Senão eu diria que meu pai é um anjo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todo carinho do meu coração, não vim aqui jogar culpa em ninguém, eu não vim aqui condenar ninguém, até porque eu sou o principal pecador aqui. Eu não sou melhor que você porque eu sou pastor. Gosto de fazer uma pergunta para você. O que adianta você se auto-enganar? Você vir na igreja, louvar, cantar, ouvir um sermão, e aí você dicotomizar as coisas. A palavra dicotomia significa dividir. O que é dividir? A minha vida espiritual da minha vida secular. Aqui, pastor, eu venho no domingo, eu oro, louvo, glorifico, exalto, falo língua estranha, ouço o sermão, adoro. A partir de amanhã é outra realidade. Aí, a partir da manhã é a minha vida secular. Aí não tem nada de espiritual. Aí eu vou tocar as minhas questões de forma humana. Então, queridos, nós temos que fazer uma reflexão hoje. Porque senão, amados, nós vamos nos frustrar. Nós vamos nos machucar e machucar outras pessoas. Porque nós achamos que estamos agradando a Deus, estamos na vontade de Deus, mas muitas vezes nós estamos enganados, equivocados. Então escute-me, por favor, como é que eu faço para andar no centro da vontade de Deus? Você precisa ter um estilo de vida de adoração. Amém? Agora, esse estilo de vida de adoração, ele tem um referencial. E o referencial absoluto da minha vida, que é o absoluto dos absolutos. Pensa num absoluto e pensa no absoluto dos absolutos. Por que ele é o absoluto dos absolutos? Porque a vida dele tem que impregnar todas as áreas da minha vida. Então, se eu quero viver na vontade de Deus, eu tenho que viver uma vida de adoração. E o referencial da minha adoração está num versículo do contexto anterior. Quando Paulo tem uma expressão de louvor e adoração, e no versículo anterior, ao capítulo 12, ele diz assim: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas.
que Paulo está dizendo aqui? Olhe para mim. Paulo está dizendo que Cristo é o absoluto dos absolutos. Toda a minha vida precisa estar convergida nele. Porque Paulo diz aqui que todas as coisas eu fui feito por ele, por meio dele eu existo, e para ele eu existo. Então Jesus, queridos, ele tem que ser o meu referencial de vida. Cristo tem que ser o referencial da minha adoração. A minha adoração não é apenas uma atitude emocional. Irmãos, olhe para mim. A emoção é importante na fé, mas eu não posso basear a minha fé nas emoções. As emoções são cíclicas. As emoções são instáveis. Tem dia que você vai estar triste. Tem dia que vão ser dias nublados. Tem dia que a coisa não vai estar fluindo do jeito que você quer. Mas não baseie sua adoração em emoções. Baseie a sua adoração no senhorio de Cristo na sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Jesus é o Senhor da sua vida. Deixe-me fazer uma pergunta para você. Quando você nasceu de novo, quando você se tornou um cristão, você perdeu todo o direito que você poderia ter. Você não tem mais direito, porque a sua vida é de Jesus. A sua vida pertence a Ele. Ele é o Senhor da sua vida. Quando você for tomar uma decisão, você tem que perguntar: Jesus, Tu és o Senhor da minha vida. Esta é a Tua vontade, Senhor. Então você precisa desenvolver um estilo de vida de adoração. Agora preste atenção aqui, Paulo, quando fala aos Romanos capítulo 12, Paulo está falando, queridos, do culto do Antigo Testamento, quando ele diz assim: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olhe para mim, por favor. O que Paulo está ensinando aqui? Paulo está fazendo um contraste com o culto do Antigo Testamento. Como é que era o culto do Antigo Testamento? No culto do Antigo Testamento, se eu quisesse adorar, eu teria que pegar um animal perfeito. Como era o animal? Como era o animal? Perfeito. Sacrificar este animal no altar. A fumaça deste sacrifício subiria aos céus, e ela seria agradável, aceitável a Deus. Mas quando Paulo diz aqui, e ele diz assim: rogo, ou seja, eu imploro, eu suplico, eu peço, eu suplico que vocês apresentem a Deus os vossos corpos como sacrifício vivo. Sabe o que Paulo está dizendo? Olhe para mim, escute isso. Paulo está dizendo que você não oferece mais sacrifício. Você é o sacrifício. Entendeu a diferença? Eu não preciso mais pegar um bode, uma ovelha perfeita para adorar a Deus. Não. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo. Não precisa ser mais um sacrifício morto. Sabe por quê?
porque o Cordeiro de Deus já morreu por nós, e agora o nosso sacrifício é vivo diante dele. Quantos estão entendendo o que Deus está falando com você? Levante a mão, diga glória a Deus. Então, queridos, você é o sacrifício. Levante sua mão, diga comigo: eu sou o sacrifício. Diga mais forte: eu sou o sacrifício. Isso é estilo de vida de adoração. Agora, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo assim, preste atenção: ofereçam-se ao Senhor. Paulo diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Algumas versões dizem: ofereçam o vosso corpo. Corpo. Por que a Bíblia usa essa expressão corpo? Porque a Bíblia está querendo dizer que você tem que se oferecer por inteiro. Está entendendo? Amém? Você não pode se oferecer só uma parte. Por que a nossa vida tem que ter um estilo de adoração? Porque quando eu sou o sacrifício, eu tenho que me oferecer em todas as áreas da minha vida. E Paulo está falando aqui de uma entrega radical. Isto é adoração. É você se render. É você se entregar. É você se oferecer a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Deixe-me fazer uma pergunta a você. Sua vida agrada a Deus? Dwight Moody, um famoso evangelista, diz que caráter é o que você é no escuro, quando ninguém te vê. Sua vida é agradável a Deus? Nas caladas da noite, quando ninguém te vê. Nos subterrâneos de sua alma, quando ninguém te vê. A Bíblia diz que nós temos que ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Minha vida tem que agradar a Deus em todas as áreas. Eu tenho que me entregar completamente, inteiramente. Quantos querem conhecer a vontade de Deus? Levante a mão e diga glória a Deus. Se você quer conhecer a vontade de Deus, desenvolva um estilo de vida de adoração. Mas aí Paulo diz uma coisa interessante aqui, olhe para mim, escute bem. Paulo diz assim: o vosso culto racional. O que é culto racional, pastor? O que significa culto racional? Esta palavra racional é a mesma palavra para lógica. E quando Paulo está dizendo culto racional, Paulo está dizendo do culto da igreja. Não é o culto individual, é o culto coletivo. Porque é um paralelo com o culto do Antigo Testamento. Por isso que o culto, ele tem que ser oferecido de forma espiritual, de forma lógica. Porque todas as vezes que você vem ao culto, você está renovando o seu compromisso com Deus e se apresentando a Ele e dizendo: Senhor, eu estou aqui porque a minha vida é tua, eu sou teu, tudo que eu tenho está no teu altar. Por isso eu venho aqui, Senhor, te adorar, eu venho aqui te oferecer o meu melhor, o meu culto racional, o meu culto lógico, porque eu entendo tudo aquilo que Deus fez por mim, através de Cristo lá na cruz. O meu culto, ele tem que ser completo, é um culto espiritual, é um culto racional, é um culto lógico. Quantos entendem isto, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Mas Paulo também fala algo aqui que é chave no texto. Quando Paulo diz assim: portanto, diga comigo, portanto. Diga mais forte, portanto. Esta palavra portanto é uma ligação com o texto anterior.
E Paulo diz assim: rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Interessante que ele usa a palavra misericórdia no plural. Não é misericórdia, é misericórdias. O que significa isto, pastor? Isso significa que eu não posso ter um estilo de vida de adoração baseado apenas na moral, no meu esforço próprio. Eu quero ser gente boa, eu quero andar corretinho, eu quero ser assim, então eu vou me oferecer com a minha força, com a minha capacidade. Não. Paulo está dizendo que isso só acontece por causa das misericórdias de Deus. Isso significa que você não consegue. Isso significa que eu não consigo. Isso significa que é impossível agradar a Deus na carne. Você não pode agradar a Deus apenas com seu esforço pessoal. Você precisa da misericórdia de Deus na sua vida. E quantos entendem isto, levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Quando Paulo fala das misericórdias, Paulo está falando dos atos salvadores de Deus. E esses atos salvadores de Deus, eles são expostos até o capítulo 11, justificação pela fé, graça perdoadora, sangue purificador, atos de salvação de Deus para a sua vida e para a minha vida. É por isso que há esperança para você. É por isso que você pode hoje à noite descobrir a vontade de Deus, porque Deus tem o melhor para você. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. E esta noite, ele quer que você faça o caminho de volta. Esta noite, ele quer que você reconheça o seu erro. Esta noite, ele quer que você levante a sua cabeça e diga: Senhor, eu quero te louvar e te adorar com tudo que tenho, com tudo que sou. Eu quero me entregar no teu altar. Queridos, Paulo fala aqui de um estilo de vida de adoração. E assim como o sacrifício no Antigo Testamento era entregue no altar de forma total, a vontade de Deus é que você se renda no altar dele. Eu vou falar muito sério com pessoas aqui esta noite. Deus está falando. Você precisa romper relacionamentos, rompa. Você precisa desfazer uma sociedade, desfaça. Você precisa sair da internet, saia. Você precisa romper com alguém, rompa. Porque se você continuar nesse caminho, o teu fim pode ser trágico. Mas hoje à noite, a graça de Deus está aqui. A misericórdia de Deus está aqui. O perdão de Deus está aqui. Deus tem um projeto para a sua vida. Eu vou dizer de novo: Deus tem um projeto para a sua vida. Eu vou dizer de novo: Deus tem um projeto para a sua vida. E eu quero lhe garantir que o que Deus tem para você é bom, é perfeito, é agradável. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Não lute com Ele, não saia da vontade dEle, não tome outro caminho. Renda-se a Ele e diga: Senhor, eu quero a Tua vontade para a minha vida. Fique de pé na presença do Senhor.